Também estou gravando pelo OBS, tá bom? Então a gente vai ficar conversando, talvez o OBS não detecte vocês, mas ele vai calcular isso aqui. Então vamos lá, são 3 partes. Então a gente pode dizer, calculando a parte 1. A parte 1, eu vou vir aqui, aqui é A, e aqui embaixo, daqui até aqui, é B. Então aqui nós usamos um certo R, aqui tem um certo ângulo θ, e aqui a gente pode dizer que já existe um certo ângulo φ. E esse trecho daqui até aqui, eu digo que vale L. Então essa lateralzinha aqui vale B, daqui desse ponto até esse ponto nós temos o L, e daqui até aqui nós temos o A. Então nós vamos fazer usando o Biot-Savart, usando a lei de Biot-Savart. DH, deixa eu só fazer uma coisinha. DH é igual a I dl seno de θ sobre 4πr ao quadrado. E aí a primeira coisa que a gente faz, eu vou só subir um pouquinho, na verdade eu vou fazer o seguinte, montando essa aqui é a equação 1, um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, a gente pode dizer, vamos ver se eu não vou fazer besteira, R, tudo bem, eu vou deixar aqui o θ, R e θ, então aqui é, na verdade, eu teria que fazer uma outra coisa, tudo bem, aí vai dar aí vai dar probleminha, é que na verdade eu tinha que fazer o contrário, de certo modo aqui é θ, e aqui embaixo é φ. Ou seja, se a gente for olhar no desenho, deixa eu subir um pouquinho, nós temos aqui então o L, aqui nós temos o R, e nós temos o B aqui. Então eu posso fazer na verdade tudo bem, eu podia fazer também o contrário. Hoje eu tô meio ruimzinho, tá? Das cabeças, tá bom, gente? Na verdade eu vou ter que fazer. Não, mas estamos aqui em F. Espera lá. Aqui vai ser B, aqui é o L, aqui é o ângulo θ. Vamos ver o que vai acontecer, gente, porque hoje eu estou meio complicadinho. Vamos lá. Eu sei que o seno de θ, na verdade tinha que ser seno de φ. Gente, descobrindo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Estou fazendo besteira aqui. Vamos lá, vamos devagar, que eu tenho que jogar aquilo que eu tinha feito anteriormente mesmo. Eu vou dizer que aqui é L. Eu vou dizer que aqui é, olha só. Então aqui embaixo, que é este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, ó, é φ, e esse ângulo aqui é θ. Então só que eu vou trabalhar com este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui. Então eu tenho que dizer primeiro, que o seno de θ é seno de 90 menos φ, que vai virar cosseno de φ. E agora tudo vai ter que ser virado, tudo vai ter que ser em função de φ. Então eu vou deixar o φ aqui embaixo. Espera um pouquinho. Eu vou deixar o φ aqui embaixo. Eu vou deixar o B aqui embaixo e aqui o R. Ou seja, então eu vou ter cosseno de φ, está aqui bem claro,
é B sobre L. Então, R é B sobre cosseno de φ. Do mesmo modo, tangente de φ é cateto oposto. Então, a gente tem que deixar bem claro que a gente está trabalhando com esse ângulo φ aqui. A gente estava no ângulo θ para cá, e daí a gente fez que o seno de θ, que é esse ângulo aqui, o seno de θ, que é o ângulo entre o vetor dl e o raio r, ele vale seno de θ, vale também seno de 90 menos φ. E aí o seno de 90 menos φ vale cosseno de φ. Então, o tangente de φ vai ser L, tangente de φ é L sobre B. Então, L é B vezes tangente de φ. E daí, derivando, dá para chegar aqui, nós temos que dl é B vezes secante ao quadrado de φ dφ. E agora, então, nós temos a equação 1, a gente pode dizer 2, a equação 3 aqui, que é o R isso aqui, e aqui o dl é a equação 4. Então, a gente pode dizer aqui embaixo que nós temos 2, 3 e 4 em 1, nós temos que dH é igual a I, que multiplica D vezes secante ao quadrado de φ dφ, vezes cosseno de φ, dividido isso aqui tudo por 4π, que multiplica R. R, na verdade, é B vezes secante de φ. Tudo isso aqui ao quadrado. E aí nós temos, então, I, que multiplica B, secante ao quadrado de φ, cosseno de φ dφ, dividido por 4π, que multiplica B, secante ao quadrado de φ. Eu acho que enxerga tudo. Então, secante corta com secante, B corta com B. E eu posso ir para a próxima página. E aí eu venho aqui, desço um pouquinho. E eu vou dizer que dH é I. O dl já foi para o espaço, então é 4π, que multiplica B, vezes cosseno de φ dφ. Eu vou olhar ali embaixo, mas eu sei que é isso aqui mesmo. Aqui embaixo, deixa eu vir para cá. Aqui embaixo, vem aqui embaixo. Espera só um pouquinho, vamos embaixo. Aqui nós temos B corta com B ao quadrado, secante ao quadrado com secante ao quadrado, então fica I sobre 4πb vezes cosseno de φ dφ. E aí que a gente vem aqui novamente, e agora a gente vai calcular essa expressão. Agora, então, vem integrando em φ. Só que agora, integrando em φ, eu vou fazer uma pequena inversão. Eu estou enxergando nesse sentido aqui. Professor, o senhor pode levantar um pouco a câmera? Devo. Aqui. Obrigado. Gente, me fale. Me fale que eu estou olhando o quadro e não estou olhando o que vocês estão enxergando, tá bom? Sempre que tiver algum problema, me falem, por favor. Então, olha só, o ângulo φ ele vai começar em menos 90 graus, que vai vir lá do infinito, ou seja, o φ, ele está vindo aqui, está vindo lá do menos infinito. Nós estamos olhando aqui, ó, esse aqui é o φ máximo. E eu poderia dizer que esse φ aqui, ó, é o φ mínimo. Então, φ, se a gente fosse olhar, deixa eu olhar aqui, ó, ele está vindo aqui, ó, de menos infinito. Aqui está a minha linha de referência. A linha de referência é onde nós temos aqui B e aqui, ó, nós temos A. Ou seja, aqui é a distância do fio 1 até o ponto P, onde a gente vai ter, na verdade, H1. Então, aqui ele vem de menos 90 até esse seno de φ máximo aqui, ó. Que a gente poderia dizer depois, a gente vai integrar isso aqui em cosseno, então nós teríamos que H1, por exemplo, essa integral de menos 90 graus até φ máximo de I sobre 4πb, que multiplica cosseno de φ dφ, e o H1 vai valer I sobre 4πb, que multiplica seno de φ
indo de menos 90 graus até φ máximo. Então, isso aqui nos daria, e continuamos aqui, 4πb, que multiplica seno de φ máximo, desculpe, menos seno de menos 90 graus. E agora eu só vou olhar aqui e verificar quem é o seno de φ máximo. Acho que vocês enxergam aqui. O seno de φ máximo é cateto oposto A sobre cateto oposto sobre o nosso hipotenusa, que vale A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente pode dizer que H1, ele se mantém aqui, é I sobre 4πb, que multiplica A sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 1. Essa é a primeira parte. Agora, a gente pode fazer, quanto que eu diria? Em H2, ou em trecho 2. Trecho 2. No trecho 2, nós tínhamos o quê? Eu vou desenhar aqui do lado. No trecho 2, nós temos aqui A e aqui B. Eu vou olhar aqui, só para ver se eu estou certo, é isso mesmo. Então eu tenho uma distância agora que vale A, e essa altura aqui, ó, vale B. Então eu poderia dizer isso aqui, ó. Na verdade, é. Professor, Sim. lá no H1 não seria mais um? Ah, é o contrário. Na verdade, é exatamente o contrário. Não, é mais um aqui, tá certo. É mais um sim, que é menos. Obrigado. Isso. Que vai ser 1 mais isso aqui, ou seja, tudo vai contribuir. Que é seno de menos 90, que é menos 1. Ou melhor, seno de 90 é menos 1. Menos 1, mais 1. Obrigado. É mais um. Acaba caindo em seno de 90, né? De qualquer forma. Sim. Ou seja, porque você vai de seno de 90 até seno de φ máximo. E aqui vai acontecer vai acontecer a mesma coisa, porque se a gente for olhar, o que vai acontecer? Eu só não falei um detalhe aqui, ó. Eu vou voltar a esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Essa corrente I1 aqui, ó, ela vai criar um campo para baixo, H1. Essa corrente que desce aqui, ó, ela vai criar um campo H2. E essa terceira corrente, que eu vou chamar aqui 3, que na verdade não é corrente 3, que é a mesma corrente, ela vai criar um campo para cima. Então nós temos H1 mais H2 menos H3, o campo total. Então a gente vai ter que obedecer essa sequência. H1, o campo total vai ser H1 mais H2 menos H3. Só que como nós já fizemos o cálculo, então a gente pode dizer que, invertendo, ou seja, por analogia, nós vamos ter que H2 é I sobre 4π A, porque a distância agora do ponto P até o fio em 2 é A, que multiplica seno de φ máximo menos seno de menos φ mínimo. Isso aqui vai nos dar então que H2, os dois trechos se somam, é I sobre 4π A, continua sendo visível, que multiplica seno de φ máximo mais seno de φ mínimo. E aí vai acontecer um detalhe. Seno de φ máximo, que eu poderia dizer que é esse ângulo aqui, ó, o seno de φ máximo vai ser, olhando dessa perspectiva, cateto oposto, B dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas seno de φ mínimo também é seno de φ máximo. Vocês enxergam, né? Dá para ver ali?
Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. O seno de φ mínimo também é igual a seno de φ máximo, que é o cateto oposto B dividido por a hipotenusa. A hipotenusa está aqui, ó. Esse raio é, essa distância daqui até aqui, ó, vale a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o nosso campo H2 vai ser I sobre 4πA, que multiplica B sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, mais B sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui vai nos dar... Gente, eu vou fazer uma jogadinha aqui por enquanto. Eu vou deixar 4π mesmo. Que multiplica 2B sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Depois eu vejo, porque depois vai ter esse 1 sobre 4π, que vai aparecer meio que sendo uma constante, que vai multiplicar o somatório de H1 mais H2 menos H3. E agora vamos para o terceiro trecho. Trecho 3. Lá vai acontecer, vamos lá, trecho 3. Trecho 3, acontece o seguinte aqui. Nós temos daqui até aqui, nós temos B. Daqui até aqui nós temos A. E aqui ele vai até o infinito. Então a gente pode dizer agora que a gente teria um φ mínimo e nós teríamos aqui 90 graus. E a gente pode fazer de novo por analogia. Ou seja, se você já calculou uma vez, depois você pode por analogia, respeitando a questão que a distância do fio até o ponto P agora é B. Então nós temos que H é I sobre 4πB, seno de φ máximo menos seno de φ mínimo. Agora, seno de φ máximo é igual a 1, nesse caso aqui, ó. Φ máximo igual a 90 graus. Mas o seno de φ mínimo, ele vai ser a cateto oposto A sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então o H, dá para enxergar aqui, vai ser I sobre 4πB, que multiplica 1 menos A sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E agora, então, a gente pode fazer a soma dos três. Vamos lá. Campo total. Um pouquinho. Campo total. H total. Então, aqui. H total é H1 mais H2 menos H3. Então é I sobre 4πB, que multiplica 1 mais A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, mais I sobre 4πA, que multiplica 2B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, menos I sobre 4πB, menos A sobre
raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. E aqui então a gente poderia fazer aqui h total. Eu posso dizer que é este menos este. Então esse aqui menos esse aqui eu posso simplificar. Esse menos com esse aqui dá mais. Então ficaria i sobre 4πb, que multiplica 2a sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Mais i sobre 4πa, que multiplica 2b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí se a gente for querer simplificar, a gente pode verificar que o h total, 2 corta com 2, então a gente pode dizer que é i sobre 2π, que multiplica i sobre 2π, tudo bem, a sobre b, mais b sobre a, e multiplica isso aqui tudo por ia ao quadrado mais b ao quadrado. Alguém poderia? Bem, alguém poderia? Eu vou olhar a resposta do 412, vamos ver se está certo. 412. É isso mesmo, gente. I sobre 2π ao quadrado, a sobre b mais b sobre a. É isso aí. I sobre 2π. Então tá certo nesse caso. Entenderam o problema? Se ninguém falou nada, entenderam. Eu vou perguntar. Essa aí já dá um pouco mais de trabalho, né, professor, do que as outras vezes. Exatamente, mas é só questão de trabalho. Ou seja, são só 4 trechos. Não, desculpa, são três trechos, mas os 3 trechos você tem, cada um deles você tem 2 trechos. No final das contas são 6 trechos. Então dá um pouquinho de trabalho. Era um trabalhinho. Tá, mas... Professor, uma coisa que eu fiquei na dúvida é, por exemplo, eu tinha levado em conta que sempre a gente usava a lei de Ampère para quando seria algo infinito, né? Perfeito. Mas no caso, quando a gente tem uma linha infinita, um fio infinito, a gente não usa a lei de Ampère, a gente usa o Biot-Savart, né? Não, veja bem. Veja, entenda uma coisa aqui, ó. Deixa eu voltar ao desenho. Esse desenho aqui, ó, ele é infinito por parte. Isso. Ele vem infinito até um ponto definido. Então não é infinito dos dois lados, é só de um lado. Sim. Então, como é infinito só de um lado, você vai usar a lei de Biot-Savart porque ele é pela metade. Entende? Claro. Entendi. A lei de Ampère só quando for inteiramente infinito. Claro, se for fio, você também pode usar a lei de Biot-Savart, não tem nenhum problema, a lei de Ampère é mais rápido. Mas você pode usar, sim, a lei de Ampère. Ou você pode usar a Biot-Savart. Eu estava fazendo um exercício que é o próximo, inclusive, né? Eu consegui fazer ele e tudo mais, só que é o 4.12, né? 4.12, Aí ele... você deu uma olhada? eu cheguei... Como? Chegou na resposta? Sim, só que o ponto eu estava fazendo para aquela segunda superfície, que é os 2 fios que são infinitos numa parte, né? Eu estava usando lei de Ampère, e aí eu não estava conseguindo, porque quando você usa lei de Ampère, fica JDS e o JI sobre S, e eu não estava conseguindo definir esse S. Posso até mostrar para você aqui, ó. Vai ser a mesma coisa aqui, ó. Entenda você... Aí quando eu usei Biot-Savart, ele pegou e foi direto. Entendeu? Mas veja bem, entenda você que ele é infinito só de um lado. Fio infinito quer dizer fio infinito dos dois lados. E aí sim eu poderia usar a lei de Ampère, né? Aí você pode usar a lei de Ampère, entende? Aí se você tivesse um fio aqui e um fio aqui, e não tivesse essa parte aqui, ó, o que vai acontecer é que vai ter um campo que vem para cá, teria um campo para cima, esse outro campo. Ó, nesse caso aqui, se fosse assim, com esse tipo de configuração, não, vem para cá, não, só multiplica por 2. Ou seja, você teria H igual a I sobre 2πr, ou exatamente, H igual a I sobre 2πr, para cima,
E esse campo aqui também cria um campo H e 2πr. Então, no final das contas, se fosse fazer o campo usando a lei de Ampère, se fosse dois fios infinitos, você teria H igual aí sobre πr. Entende? Porque você soma, ou seja, um soma com o outro. Mas se você fizer aqui, não vai dar. Ou seja, esse problema aqui é por parte. É a mesma coisa, tem um fio aqui, depois tem retorno, depois tem outro. Claro, se você calcular o campo criado por esse fio aqui, ó, é só você multiplicar por 2 que você tem um campo que é criado por esse aqui. E esse campo aqui vai ser I sobre 4R, provavelmente, porque ele é metade de... Ele é metade de uma circunferência. Uma circunferência que dá I sobre 2R. Então, daí sobre 4R. E o outro... Esse exercício é bem legal, que ele junta algumas coisas, né? Que dá pra você usar. É bem interessante. Beleza. Beleza? Mais algum problema, meus caros? Eu estou aqui para tirar dúvidas. Deixa eu ver. Senhor, mais uma dúvida rápida. Sim. Circuitos magnéticos, a gente pode definir um caminho, uma circulação, no caso, né? Como sem passar pela bobina e aí igualar a zero? Pode. Pode. Mas ao invés de igualar a NI, você iguala a zero. Mas só que tem um detalhe, não esquece uma coisa, é que você vai ter que olhar que o campo magnético ele vai ter um caminho. E daí ele vai... Deixa eu fazer uma coisa aqui. O caminho vem aqui e o outro vem assim. Ou seja, os dois vêm no mesmo sentido. Então o que acontece? Quando você faz o caminho, um é positivo e o outro é negativo. Ah, entendi. Daí, senão não dá certo. Entende? Você tem que geral... obedecer o sentido por onde você atribui que o fluxo magnético vai e, consequentemente, você criou um sentido do campo magnético. E você tem que obedecer esse sentido do campo magnético para você poder fazer a circulação. Senão, daqui a pouco você faz a circulação em que, num caso, você considera que o campo está descendo, por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu fazer esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse problema aqui, ó. Você tem um fluxo que vem para cá, aí você fecha, aí você tem outro que você pode vir por aqui, aí você pode vir por aqui, outro você pode vir por aqui, você vir por aqui. Aí se você quiser, você pode fazer um caminho que faça assim, ó. Dá para fazer até aqui, ó. Um caminho que faça isso aqui, ó. Só que o caminho que você fez, ó, o campo magnético está descendo. Mas daí quando você está subindo, que é o teu DL está subindo, o seu campo está descendo. Então seria H, por exemplo, H4E, e aqui seria menos H5E. Aí você acha um caminho. Então, aí igual a zero. Daí igual a zero. Aí sai aqui, entendi. H4 vezes Z menos H5 vezes Z é igual a zero. Então, consequentemente, H4 é igual a H5. Que é o que você deve ter pensado em fazer. Mas em geral não é necessário, né? Tipo, não. Com as equações, as outras já dá pra chegar na resposta. Mas é uma opção, né? É uma opção que, se você for olhar bem, você até acaba simplificando. Nesse inclusive que você fez, ele fica muito mais fácil, né? Porque o caminho fica bem mais curto. Você pode ver que ali você tem dois caminhos. Ali você teria dois caminhos que você poderia fazer a circulação. E daí você já mata, entende? É até mais rápido. Sim. Entende? Até mais rápido, desde que você obedeça o sentido do campo que você atribuiu originalmente. Entende? Esse ponto que é crucial. Tá. Beleza? Mais algum problema, meus caros? Professor, eu gostaria de pedir o exercício 4.5, que é aquele do cabo coaxial. O 4.5? Espera lá. Deixa eu até aproveitar o 4.5. Eu não tinha resolvido esse em sala? Mas tudo bem, eu estou em dúvida sobre como que eu faço os níveis de integração, porque eu estou com dificuldade para usar a Biosavar. Não, mas é que você não usa Biosavar. Tá mas bom, vamos lá. Eu não posso usar a Biosavar nele? Não. Ele usa a lei de Ampère. Veja bem, deixa eu aproveitar. Eu vou fazer mais rápido esse problema, porque eu já fiz antes, tá, meus caros? E depois eu quero fazer o seguinte. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu pedir um livro, porque aqui, ó. Eu fiz um programinha, que ele acontece o seguinte. Eu fiz um programinha
que é para calcular o campo magnético dentro de uma... Tudo bem, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui não vai ter muito sentido. Só vai ter sentido depois de eu falar. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Então. Eu vou fazer rápido esse problema aqui, ó. 4.5. No cabo coaxial abaixo. Circula a corrente I. Corrente I no cabo interno. O cabo interno. R menor do que R. E menos I no externo, que é R2 menor ou igual a R e menor ou igual a R3. Entre os cabos, estou chegando, entre os cabos há um isolante. Gente, espera só um pouquinho que eu estou com um problema mais ou menos severo na garganta. Entre os cabos há um isolante. E aí a gente vai trabalhar com isso aqui. Então, calcule H para os seguintes casos. Os seguintes casos. A. R menor ou igual a R1. B. R1. R é maior do que R1 e menor ou igual a R2. C. O R genérico é maior do que ou igual a R2 e menor do que R3. E o D, R é maior do que R3. Então são 4 casos. E o nosso cabo coaxial é desse formato aqui. Tem uma parte interna. Desculpa, só subir um pouquinho. Tem uma parte interna que a corrente está saindo. E esse raio aqui, ó, R1. Aí depois você tem uma segunda parte. Ficou horrível, mas tudo bem. Que aqui nós temos um raio R2 e nós temos uma terceira parte. Nós temos uma terceira parte agora, que o raio vai até R3. Então nós temos uma parte interna que tem uma corrente I, e nessa outra parte aqui, ó, aqui está tendo uma corrente que sai. Então veja bem, no cabo coaxial nós temos um fio, deixa eu fazer uma coisa aqui, nós temos um fio que é infinito, para um lado, na verdade é aqui. Então o fio é infinito para um lado e é infinito para o outro lado, então dos dois lados são infinitos, e a gente faz um corte transversal entre eles. Então nesse corte transversal vai aparecer que tem esse cabo coaxial é composto por 2 fios. Um fio interno que tem o raio R1. Aqui, ó, isso aqui é um isolante. E depois nós temos um outro cabo que vai de R2 até R3. Então são 2 cabos e neles circulam correntes que são opostas. É literalmente um circuito elétrico que a corrente vai e depois a corrente retorna até a fonte, por exemplo. Então você teria uma fonte, esse cabo coaxial, e aí você teria uma carga do outro lado, uma resistência. Por exemplo, cabo coaxial antigamente era usado para você transmitir sinal de TV a cabo, por exemplo. Então você usava um cabo coaxial. Hoje em dia o pessoal diz, eu não tenho certeza absoluta, mas que no cabo HDMI, principalmente talvez de mais alta velocidade, em vez de ser simplesmente um fio, é um par trançado, desculpa, é um cabo coaxial.
Os vários cabos são compostos por cabos coaxiais. Isso justamente porque a gente vai verificar que esse cabo coaxial ele tem uma característica de ter uma alta blindagem eletromagnética, ou seja, o campo eletromagnético externo não atinge o condutor interno. E muitas vezes esse cabo coaxial aqui, ó, ele tem uma outra camada externa aqui, ó, que é uma camada metálica, que é justamente para você aterrar e você fazer uma outra blindagem eletromagnética. E aí você pode ter duas blindagens. Cabos coaxiais são utilizados, por exemplo, em cabo RCA, que é o que a gente vai fazer aqui em casa. Gente, sábado tem nossa visita, Luiz, você vai participar. E aí, por exemplo, então a gente vai falar um pouco sobre essa questão, justamente de você usar um cabo coaxial com uma ou com duas blindagens para você minimizar qualquer ruído eletromagnético externo que não atinja o condutor interno, que é o condutor que tem o sinal delicado de áudio, em baixa intensidade, ou mais alta intensidade, mas de mais ou menos 1 volt, então, de 0 a 2 volts. Então, usa esse tipo de cabo coaxial. Agora, então, vamos falar sobre os trechos, ou seja, campo H em R maior do que 0 e menor ou igual a R1. Então, aqui é o primeiro caso, campo H. Então, imagina que você vai ter... E aí você tem esse teu condutor. Só que a gente calcula sempre H em função de um raio genérico, que vai variar, esse raio genérico vai ser maior do que 0, se for 0 não tem corrente, consequentemente não vai ter campo, até um raio menor ou igual a R1. Mas só tem um detalhe importante, meus caros. Luigi. Aqui, ó, está o raio R. E aqui, ó, está o raio R1, que é o máximo que pode ter esta corrente. Então, nós teremos uma corrente I, mas aqui no interior desse raio R, nós temos uma corrente I'. E aí é interessante a gente trabalhar com rotacional de H é igual a J. Então, veja bem, o que acontece é que numa certa superfície S', então a gente pode dizer integrando em S'. S' vai nos dar o quê? Rotacional de H, produto escalar ds, integrado sobre S' é igual a essa integral de J ds integrado em cima de S'. Nesse caso aqui, o vetor ds também é um vetor para fora, e o rotacional de H ds e a J ds são todos vetores colineares do mesmo sentido. Então, isso aqui se transforma simplesmente em rotacional de H ds integrado sobre uma superfície. Tudo bem, S'. Isso aqui é J ds em cima de S'. E isso aqui, ó, pelo teorema de Stokes, nós caímos simplesmente na... Tá bom. Circulação do campo H ao longo dessa linha aqui. Então, aqui nós temos uma linha L de S'. Então, o campo H que vai existir aqui, ó, ele vai circular ao longo dessa linha. E essa circulação vai ser igual à corrente I' que exista no interior desse fio aqui, ó. Ou seja, então aqui, ó, Luiz, veja, vamos ver se preste um pouquinho de atenção. O que acontece? Nós queremos calcular o campo magnético sobre esse raio R'. E esse raio R', sim, ele vai variar de um pouquinho maior do que 0 até R1. Então, ele vai ser durante esse trecho do raio. Só que em cada raio, ele tem um valor diferente. Em cada raio, o campo H tem um valor diferente. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Então, olha o que acontece aqui, meus caros. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui, ó, essa integral de HDL
Isso aqui, ó, ele vai ser, como H e DL, eles são colineares e de mesmo sentido, eu posso dizer que isso aqui vira uma integral fechada até de H dl. Isso aqui vira uma integral de H Rzinho dθ, sendo que o dθ varia de 0 a 2π. Isso aqui eu posso dizer então que vira H, que multiplica 2πr. Ou seja, meu campo H varia em função de R. Agora a gente tem que olhar o lado esquerdo, ou seja, no lado direito da equação. Nós temos que I', essa integral de J ds, ou seja, em cima de S'. A integral de ds', ou seja, a gente pode dizer, J é I sobre π R1 ao quadrado. Ou seja, aqui é J. J é a nossa densidade superficial de corrente. Partindo do pressuposto que essa corrente I, como essa corrente I, deixa eu fazer uma coisa aqui. Como a corrente I, ela é homogênea, ou seja, ela é DC, ela é contínua ao longo do tempo, ela se distribui uniformemente ao longo de toda essa superfície aqui. E a superfície é a superfície de um círculo de raio R, ou uma circunferência, na verdade é um círculo de raio R. E a área do círculo vai ser π vezes R1, porque essa distância R1 daqui até aqui, R1 ao quadrado. Então, por isso que o nosso J vai ser π R1 ao quadrado. Só tem um detalhe, quando a gente considera um certo raio, esse raio, ele só pega um certo trecho dessa corrente total. Então ele só vai pegar uma parcela dessa corrente total. Quando eu defino um raio R, até que vai definir então um círculo de raio Rzinho, ele vai me definir essa superfície S', que vale π R ao quadrado. Então essa parcela vai ser a parcela de corrente, que vai criar por sua vez aquele campo em função então desse raio R. Então a gente pode verificar que essa nossa corrente total, que é a corrente I', vai ser JDS. JDS. Então, mas quem é que vai ser DS aqui? Eu vou fazer isso aqui com calma, tá bom? Então a nossa I', J, eu vou até deixar para fora. I sobre π R1 ao quadrado. Nosso DS é um R dr dθ. O R varia de 0 até R e o θ varia de 0 a 2π. Então isso aqui vai nos dar I π R1 ao quadrado. Essa área aqui, gente, eu já vou fazer direto. É π R ao quadrado. Então a nossa corrente linha vai ser I que multiplica R ao quadrado sobre R1 ao quadrado. E aí, consequentemente, então, nós temos que H que multiplica 2πr é I que multiplica R ao quadrado sobre R1 ao quadrado. Então H fica I sobre 2π, R corta com R sobre R1 ao quadrado. Ou seja, H de R é igual a I que multiplica R sobre 2π R1 ao quadrado. Ou seja, nesse primeiro trecho, o nosso campo magnético ele vai variar proporcionalmente ao raio. Gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Cadê? Macelar. E eu fiz aqui um programinha que o que vai nos interessar nesse primeiro momento aqui é simplesmente que eu quero plotar quanto vale
quanto vale aqui, cálculo do fluxo magnético. Espera um pouquinho. Não, esse aqui é o campo contator. Não é esse aqui. Espera um pouquinho. Esse aqui é o campo do contator. Não é. Tá bom. Daqui a pouquinho eu acho onde é que foi parar. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Deixa-me ver. Ah, que legal. Achei que eu tinha aqui. Pô, eu queria mostrar isso para vocês, mas não vai dar. Tudo bem. Ai, que legal. Fico tão feliz com isso, meu estado. Não vou poder mostrar isso para vocês agora. Eu tinha feito um programa, mas eu acho que eu não trouxe, não peguei para mim. Vou ter que ver onde é que eu deixei. Tá. Então, esse aqui é a primeira parte. Na segunda parte, B. Entre R maior ou igual a R2, maior igual a, ou maior do que R1 e menor ou igual a R2. Esse segundo trecho aqui, ó, eu tenho R1. E aqui, ó, daqui até aqui, ó, é R2. E meu raio R é esse aqui, ó, que vem daqui até aqui, que é meu raio R. Esse raio R, ele vai ser variável, ele vai de R1 que está aqui, ó, até R2 que está aqui. Então, o que vai acontecer? Nesse trecho, a minha corrente simplesmente H, ou seja, a integral de HDL é igual a corrente I. H que multiplica 2πr é I. Então, o campo H é simplesmente I sobre 2πr. Ou, se você preferir, H de R é I sobre 2πr. Ou seja, aqui, ó, não tem muito o que você fazer, ou seja, eu só tenho, no interior dessa minha superfície S, eu só tenho a corrente I. Você está enxergando isso, Luiz? Estou, professor. Entendeu? Ele vai só variando. Mas aí o que acontece? Eu estou só enxergando o que tem dentro da corrente, tá? E aí depois, a gente pode ir no trecho C, né? Que é entre R maior ou igual a R2 e menor ou igual a R3. E aqui então eu vou fazer de novo o nosso raio R1. Eu vou fazer um trechinho menor daqui até aqui R2 e aqui eu vou fazer um trecho maior. Então, nesse trecho primeiro aqui eu tenho uma corrente I. Deixa eu fazer tudo aqui. Aqui, ó. Professor, Sim. só uma coisa, ali na letra B, né, que você fez, o R2, quando você define a letra B, ele inclui o R2, tipo, a linha do R2 junto, certo? Não. Não. Na verdade eu sei. É que aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Se você for só até R2, a R2 vai acontecer, acho que nós estávamos conversando, acho que foi na outra turma, né, S25. Se você pega a linha do R2, é como se você pegasse os átomos que vão circular na linha R2, certo? Se você pega essa linha, o teu campo vai ser acima de R2. Então é maior do que R2. Se for simplesmente a linha Se for R2, simplesmente igual a R2, já não vale. não, na verdade ela vai ser o quê? Ali o teu campo vai ser I sobre 2πr. Agora, se você pegar a primeira linha em cima de R2, aí você vai calcular o campo acima de R2. E aí então vai existir uma parcela infinitesimal de campo no sentido contrário.
Provavelmente não seria zero, professor. É porque Não, você vai. não. Porque você não tem a corrente de dentro variando e o R, como é uma linha, também não vai variar. Só que Não, elas mas são veja bem. correntes iguais. Não, 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 não. Olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Você tem aqui dentro. Eu só vou conseguir fazer 2 exercícios hoje, tá, gente? Infelizmente. A voz tá complicada aí, professor. Tá. Eu fiquei praticamente sem voz sábado, domingo. Então eu tô tomando nisolida, que é um anti-inflamatório aqui. Então vamos devagar. Mas olha só. A corrente I, ela tá saindo aqui, ó, certo? E a corrente aqui, ela tá entrando. Mas aqui eu vou pegar um trecho um pouquinho maior, tá? Aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Daqui, ó. Aqui é R2, aqui é R. E daqui até aqui é R3. Ficou pequeno, R3. Olha só. Então o que acontece é que o teu R vai daqui até aqui. E aqui você vai ter um S, duas linhas. E aqui eu posso dizer que você vai ter uma L de S, duas linhas. Então, esse trecho aqui, ó, ele não vai ter corrente total, ou seja, é só uma corrente parcial. Ah, não, professor, desculpa. Não, então, agora que eu vi, é que eu tava falando de outro. Outro Eu tava problema? no 4.8. No 4.8 é a linha final ali, tipo, a borda da esfera, ou da circunferência, eu não lembro, é um, é um fio com I. Estou só olhando No aqui, ó. É o 4.7, 4.8. 4.8. Exatamente. Não, Ainda lá não é é. diferente. É, Eu confundi, desculpa, professor. Nesse exatamente. caso, realmente. Ali tanto que ele fala o seguinte, você vai até R2 até R menor ou igual a R3. E daí no DR, então ali você vai ter campo até a linha. Aí você passou a linha, daí cai. Aí é zero, sim. Daí é zero. Então. É que eu pensei justamente isso, porque quando eu vi que estava igual a linha, eu falei, putz, mas a linha vai cancelar com a outra corrente do meio. Não, mas esse é o detalhe. Mas Não é não, uma ela não linha. entra na jogada, né? É, Teria que ser maior que ela. são exatamente, são duas, ou seja, são duas correntes que vão estar em uma num fio e a outra num anel, que vai variar de R2 a R3, que é o que acontece aqui, entende? Então aqui varia de R2 até a R3 e toda essa região aqui, ó, tem uma corrente. Aham. Não, faz sentido. É isso aí. Tá um pouquinho mais lento, eu acho que como eu estou gravando aqui também com OBS, está indo um pouquinho mais lento. Ok. Mas então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu posso fazer aqui do Professor, lado até. Fale. Eu não sei pelo João ali, é que o pessoal acabou saindo, até o cara que perguntou acabou saindo. Já? Não sei pelo. Pois é, aí eu não sei. Deixa eu ver. Tem você e o João Exatamente. Vitor. E o Manfredinho. Exatamente. Então, assim, eu não sei, eu e o Fraga, não, Manfredini, a Sim. gente já tinha entendido esse exercício. Tá. Aí, Então eu vou não fazer sei se- rapidinho aqui, ó. Esse aqui vai dar o beleza. seguinte, esse aqui vai nos dar então, ó, I que multiplica π R menos R da R2 ao quadrado dividido por π R3 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Dá exatamente isso aqui, ó. Então H vai ser I sobre 2πr que multiplica R2 menos R ao quadrado menos R2, R3 ao quadrado menos R2 ao quadrado. E o D, só para completar, é igual a zero. E o D, R maior do que R3, H, que multiplica 2πr, vai ser I menos I. E aí, consequentemente, H vai ser zero. É isso aí. Se alguém quiser fazer Show de bola. mais um, não tão longo. Então, professor, não sei, a gente tinha pensado em um aqui que estava um Pergunte. pouco confuso, é o exercício 2, 4.2. Que é o do... Ele é uma telha infinita, digamos assim. Ah, perfeito. Ah, então Eu tá bom, achei- tá bom. Eu
nesses exercícios você tem que usar ou Biosavar ou Não, o 2 ela é bem. A 2 é. Não, é canaleta? Ah, não, tudo bem, então é, pega a canaleta. exatamente. É Esses canaleta. exercícios que tem que usar a Biosavar ou Lei Ampere assim para calcular numa superfície, É, a minha dificuldade está sendo muitas vezes com a superfície. perfeito. Porque, por exemplo, 4.2. se é uma esfera, vai rápido, né? Mas quando é, por exemplo, essa canaleta, eu já me confundi ali É, com as jogadas que ele faz. espessura P muito menor do que R é infinita. Infinita e conduz. Corrente I. Calcule. Isso aqui, ó, calcule a densidade de corrente J. J. E o campo campo H no ponto P. Então aqui, deixa eu só fazer o desenho. É mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Tudo bem, vai ficar meio. Ó, esse aqui, ó. Então nós temos aqui um ângulo que é de 45 graus. E esse ângulo por cima aqui, ó, é 135 graus. E aqui nós temos uma corrente que está entrando no plano. E a corrente então tem aqui I, e ele tem uma espessura P. Certo? Então nós temos que calcular duas coisas. A, J. Essa aqui, quanto vale J? Curso. E sobre S? I sobre S. E quanto vale S? S, então, Aqui é P. aí já. É Então, o vezes 1/4 do comprimento. Então P que multiplica é π sobre 2 vezes R. Deixa eu só fazer uma coisa, faltou o R. É isso aqui. S é P que multiplica. Por que é isso aqui? Ó? Isso aqui, ó, é a integral de R de θ, indo de 0 a π sobre 2. Então é R que multiplica π sobre 2. Isso aqui seria dl. é porque seria um quarto de esfera, É um um quarto quarto de esfera. circunferência, né? É. Na Justo. verdade Ah, é faz L. sentido. Então isso aqui é um quarto de esfera. Em vez de ser 2πr, vai ser π sobre 2 vezes r, que multiplica p, que é a espessura. Ó, uma espessura P, que é muito menor do que R. E aí vai acontecer, então, J é isso aqui. Então, J é 2i sobre P vezes πr. É isso aqui. Agora vem a segunda parte. A segunda parte dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos imaginar uma coisa aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, ele vem e corta no meio aqui, ó, tá? Então, se eu tenho isso aqui, ó, esse aqui, ó, ele vai criar para cá, ele vai criar um campo magnético, praticamente nesse sentido. Aqui vai ter um DH, que eu poderia dizer que é o DH máximo, por exemplo. E daqui, ó, eu vou ter para cá. Na verdade, eles vão acabar indo no mesmo sentido, DH. Ou seja, e se eu tiver no meio aqui, ó, ele vai criar um campo DH para cá. Então o DH ele vai fazer isso aqui, ó. O DH vai ser sempre 90 graus ali, né? Sempre 90 graus em relação ao raio. Ah, Então eu tenho um raio aqui, ele vai ser sempre 90 graus. certo. Então o DH vai ser sempre um vetor que é normal. Só a ideia acontece um detalhe interessante, né? Eu posso ver que por simetria, eu posso achar em cima dessa minha linha horizontal aqui, que depois vira essa linha de referência aqui, ó, eu posso achar um ângulo aqui e um ângulo aqui, de maneira que minha componente horizontal se anula. Então a gente pode dizer, por simetria, as componentes horizontais se anulam. B, o campo H. Então, por simetria,
os campos no sentido y, ou Professor, pode colocar a câmera um pouco mais para baixo. devo. Ó, os campos no sentido j, eles se anulam. Ele só vai existir, então, eu vou ter que dizer que existe um certo φ. Deixa eu voltar agora. Eu posso dizer, então, aqui, ó, fazendo assim. O meu DH só existe no sentido x. Então, no sentido x, nós temos, que é o resultante, o vetor resultante é dado por DHx, que é DH, que multiplica cosseno de φ. Eu chuto cosseno de φ desse jeito aqui, ó. E eu digo que esse cosseno de φ, ou se você preferir, é um cosseno de θ também. Não é um cosseno de θ, mas é um cosseno de θ. E aqui, ó, como é infinito, DH é I sobre 2πr, que é I, ou DI, desculpe, DI sobre 2πr. E aqui é DI. DH é DI. DH é um DI sobre 2πr. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração que cada trechinho desse aqui, ó, tem uma certa corrente DI. E a corrente DI é um J vezes ds. A corrente é um J vezes ds. Então, se a gente for abaixar aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Então, DHx é DI sobre 2πr vezes cosseno de θ. E DI é J vezes ds sobre 2πr cosseno de θ. E J eu vou deixar assim por enquanto, mas é J que multiplica RDR. Na verdade aqui a gente poderia dizer que é um R de θ. Na verdade aqui, ó, o nosso DS, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. O nosso DS é um P que multiplica R de θ. P porque já é assim uma largura aqui, ó. P é largura, que é um ds. Ou seja, se a gente for olhar aqui, ó, nosso ds aqui, ó, aqui tem um P. É como se estivesse pegando uma base e uma altura. Isso mesmo, a base vezes a altura. Então a altura é definida, P. Eu poderia até fazer a integração em cima de dr, mas dr vai variar de 0 a P. De 0 a P. Então aqui, ó, nós teríamos J que multiplica P vezes R de θ vezes cosseno de θ sobre 2πr. Então R corta com R. A gente pode dizer então que Hx vai ser Jp sobre 2π. Tudo bem, eu já fiz Hx, né? A integral de cosseno de θ de θ. Eu vou fazer aqui, ó, de menos 45 graus a mais 45 graus. Até daria para colocar de θ variando de 45 a 135, provavelmente ele já vai me dar até a resposta correta. Ou seja, 45, o seno vai ser positivo. Só que aqui o que acontece é que o seno de θ, se eu fosse colocar seno de 45 e seno de 135, não ia dar certo. Ia dar zero esse negócio aqui. Então olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Você está vendo aqui, ó, a minha linha de referência está aqui, ó. Então ele vem daqui, ó, a linha de referência e vai até aqui, ó. Então ele vai começar em menos 45 e até mais 45. Porque esse aqui, os dois vão estar se somando. Então isso aqui, se a gente for olhar, é JP 2π que multiplica
Desculpa, a integral de cosseno é seno de θ, indo seno de θ, de menos 45 a 45. Então, por exemplo, seno de θ de menos 45 até 45 é seno de 45 menos seno de menos 45, que é 2 vezes seno de 45, que vai ser, então, 2 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. Ficou pequenininho, mas dá para enxergar. Então, aqui nós temos que H é J vezes P sobre 2π, que multiplica a raiz de 2. Mas quem é J? J nós calculamos, eu vou voltar lá, J é 2i sobre π, é 2i sobre 2 vezes π vezes P. É isso mesmo. Ou P vezes πr, está ali. Ó. Então é 2 vezes i, que multiplica 2π vezes P, que multiplica P sobre 2π, que multiplica a raiz de 2. Então aqui eu posso dizer que 2 corta com 2, P corta com P, e o campo H vira I, que multiplica a raiz de 2 dividido por 2π ao quadrado. Opa, desculpe, gente. Aqui, ó. Então fica J que multiplica P sobre 2π, que multiplica a raiz de 2. Mas J quem é? É 2i sobre 2 vezes π vezes P. Ué, todo mundo está. Estão aqui. Então, opa. Oi, professor, desculpa. Na verdade, eu caiu a internet aqui, eu acabei perdendo o finalzinho ali, voltei agora, estou com os dados móveis aqui. Então vamos lá. Só para você ver o que está sendo feito aqui, ó. Então H é J. Você viu essa parte ou não? Eu vi que você tinha dividido a componente de cosseno ali. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Então nós estamos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro. Você dividiu aqui, em componente então, y e x. JP sobre 2π. Ou JP dividido por 2π. E a integral de cosseno de θ de θ, variando de menos 45 a mais 45. Por causa que aqui, ó, essa aqui é uma linha de referência, aqui tem menos 45, para cima tem mais 45. Certo. Não daria para fazer sem dividir em componentes, professor? Não teria como fazer sem dividir em componente x e y no campo? Não sei, acho que não. Acho que daria mais trabalho também. Não, você tem que dividir nos componentes, senão você não consegue. Depois você vai ter que somar nos componentes em x e nos componentes em y. E aí, veja, aí nós passamos a ter o integral do cosseno de φ de φ, que dá seno de φ, de menos 45 a mais 45, que dá seno de 45 menos seno de menos 45, que dá 2 vezes seno de 45, que dá 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2, que multiplica, e aí 2 corta com 2, tira raiz de 2. E aí, então, nós temos que o H, deixa eu ter o BC aqui, H é J vezes P, que multiplica 2π, que multiplica a raiz de 2. E o J vale 2 vezes I dividido por 2 vezes π vezes P. Então P corta com P, 2 corta com 2, então fica I que multiplica a raiz de 2, 2 vezes π ao quadrado. No sentido X. Certo, beleza. E aí eu vou dar uma olhadinha na resposta, que é 4.2. 4.2. E é 4.2 diz exatamente isso. Ah, tem um detalhe seríssimo aqui. Tem um detalhe seríssimo, mas seríssimo. Falta uma coisa. Ih, minha gente, falta uma coisa aqui, tá? Falta uma coisa aqui. Ah, é 2 vezes I, P vezes π vezes R. Ou seja, então não é, aqui é R. R vezes π vezes P. Então, P corta com P, 2 corta com 2, e aqui não é 2. Aqui é R, porque não é 2, é R. Ou seja, se a gente vê de fato o que foi feito aqui no J. J, mais um pouquinho para baixo. J é 2 vezes I, que divide por π vezes P vezes π vezes R. Não é
2 vezes πr é π, ou p vezes π vezes r. Então, aqui, ó, é... Só um pouquinho. 2i sobre r vezes πp. Então, p corta com p, 2 corta com 2. Então, fica raiz, ou i raiz de 2, r π ao quadrado. Então, isso aqui é o hx. Meus caros, eu acho que bom estudo para vocês. A prova é quinta-feira. Então, eu acho que vocês estão